Olá, bem-vindo ao Juízo e Sabedoria, um espaço onde fé e conhecimento convergem para uma vida com propósito. Neste podcast sobre o e-book Provérbios para a Vida, 31 dias de sabedoria bíblica, iniciamos com a narração do texto de cada capítulo e em seguida refletimos sobre os seus temas centrais. Capítulo 9. 2 convites. Sabedoria ou insensatez. Texto base, Provérbios 9. Tema: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Versículo 10. Leitura principal. A sabedoria construiu sua casa, ergueu suas 7 colunas. Venham, comam da minha comida e bebam do vinho que preparei. Provérbio 9, 1, 5. A insensatez é inquieta, tola e sem conhecimento. As águas roubadas são doces. O pão que se come às escondidas é saboroso. Provérbio 9, 13, 17. Comentário devocional. Este capítulo encerra a primeira parte do livro de Provérbios com um contraste simbólico. 2 mulheres, 2 convites, 2 caminhos. De um lado, a sabedoria convida para um banquete de entendimento, oferecendo vida. De outro, a insensatez seduz com prazeres imediatos, mas conduz à morte. A sabedoria é organizada, generosa e edificadora. Ela convida os inexperientes a deixarem a insensatez e viverem com discernimento. Versículo 6. O convite é público e aberto a todos. Já a insensatez é barulhenta, sedutora e enganosa. Promete prazer oculto, mas esconde as consequências eternas. Os seus convidados estão nas profundezas da sepultura. Versículo 18. O versículo-chave nos lembra: o temor do Senhor é a porta de entrada da verdadeira sabedoria. É onde tudo começa. Aplicação para a vida. 1. Todos os dias 2 convites nos são feitos. Um leva à vida, o outro à destruição. 2. A verdadeira sabedoria requer temor de Deus e rejeição do pecado oculto. 3. Escolher a sabedoria é escolher o caminho da luz, da edificação e da eternidade com Deus. Oração. Senhor, ajuda-me a ouvir Tua voz em meio às muitas vozes do mundo. Dá-me discernimento para rejeitar a insensatez e escolher Tua sabedoria a cada dia. Que eu tema ao Teu nome e ande em Teus caminhos com alegria. Em nome de Jesus, amém. Agora vamos ouvir as reflexões do episódio dedicado ao capítulo. Olá! Hoje a gente vai mergulhar num texto bem conhecido, o capítulo 9 de Provérbios. A gente está se baseando aqui num comentário devocional que foca bem no coração do capítulo, sabe? Um contraste forte entre 2 convites, bem diferentes. A imagem principal é muito visual, né? A sabedoria e a insensatez, personificadas como 2 mulheres. E as duas oferecem um banquete. De um lado a gente lê: a sabedoria construiu sua casa. E depois o convite: venham, comam da minha comida. Do outro lado tem: a insensatez é inquieta. E o chamado dela: as águas roubadas são doces, o pão que se come às escondidas é saboroso. Então vamos explorar isso melhor. Exatamente. E a figura da sabedoria, ela é mostrada como alguém assim, organizada, metódica. Ela ergueu suas 7 colunas. Isso passa uma ideia de estabilidade, de algo bem planejado, né? Sim, de estrutura. Isso. E o banquete dela é público, um convite aberto para todo mundo. Não é só comida, né? É um chamado para o entendimento, para viver com discernimento. O versículo 6 fala disso, para deixar a insensatez e viver. E aí vem o contraste gritante com a insensatez. O que me chama a atenção é que ela também age publicamente, grita lá do alto. Mas o convite dela é pro secreto, pro proibido. Essa descrição dela como inquieta, sedutora, é forte, né? Muito. E essa sedução toda, na verdade, esconde uma coisa bem sombria. O comentário que a gente está usando ressalta muito isso. A consequência que está oculta por trás da promessa de prazer rápido e secreto. Porque, assim, embora as águas roubadas pareçam doces, o caminho da insensatez ele leva para a ruína. O texto é bem direto no versículo 18.
Os seus convidados estão nas profundezas da sepultura. Pesado, né? Nossa, sim. Essa tensão entre o que atrai na superfície e o destino final é muito clara. Mas por que essa promessa da insensatez funciona tão bem? O que essa leitura sugere? Olha, o comentário aponta que a força está justamente no apelo ao sigilo, sabe? E na gratificação que vem na hora. É aquela ideia de que o proibido, o escondido, tem um gostinho especial, uma emoção que a vida certinha da sabedoria talvez não ofereça. Entendi. Aquele frisson do segredo. Exato. E o fascinante é como essa promessa de algo a mais, né, acaba escondendo o perigo real, a destruição que vem junto. É um engano muito bem montado, assim. E bem no meio dessa comparação toda, surge o versículo 10, que é apontado como chave. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ah, sim. O famoso versículo. E é importante, né, notar que esse temor aqui não é medo, pavor. É mais uma reverência profunda, um respeito grande por Deus. Esse é o ponto de partida, sabe? A base para construir o verdadeiro discernimento. É um tema que aparece muito em Provérbios. Entendo. E como essa ideia do temor do Senhor se liga com a escolha entre esses dois banquetes no nosso dia a dia? O comentário traz isso para a prática. Traz sim. A interpretação é que esses convites são, tipo, as escolhas morais, éticas, que a gente enfrenta o tempo todo. A sabedoria de verdade, nesse sentido, ela nasce dessa reverência a Deus e se mostra na rejeição ativa do erro. Principalmente aquele erro escondido, que busca o prazer que não é certo. Faz sentido. Então, escolher a sabedoria seria escolher um caminho de integridade, de transparência, um caminho que constrói. Então, para resumir a ideia central que a gente tirou dessa análise, Provérbios 9 pinta um quadro muito claro, né? Dois caminhos opostos que chamam a gente todo dia. Um baseado na reverência que leva para a vida plena e o outro disfarçado de prazer secreto, mas que no fundo leva para a perdição. Exato. E fica claro que a escolha não é simples, né? A insensatez usa armas poderosas, a sedução do proibido, a promessa de satisfação imediata, o apelo ao egoísmo. A gente percebe, por essa leitura, como é importante desenvolver um olhar mais crítico, sabe? Para enxergar além da aparência, além das promessas fáceis e pensar nas consequências lá na frente. Pois é. E isso deixa a gente com uma questão para pensar, né? Baseada no que a gente conversou aqui, considerando esses dois convites tão persistentes, o da sabedoria organizada e o da insensatez sedutora, qual dessas vozes parece que ecoa mais alto nas nossas decisões do dia a dia? E o que será em nós ou à nossa volta que aumenta o volume de uma e diminui o da outra? Fica aí a reflexão.